Quem nunca ouviu falar do Armagedon? Considerado por muitos como a mãe de todas as guerras. Mas, afinal de contas, o que significa Armagedon? Seria uma terceira guerra mundial? Ou um conflito cósmico final entre o bem e o mal? Entre Deus e o diabo? Qual a origem do termo Armagedon? A palavra Armagedon tem origem hebraica. Quanto à etimologia, Armagedon tem origem na expressão Har Megiddo, que significa Monte de Meguido, um local situado aproximadamente a 30 km a sul de Nazaré. Nesse monte ou colina aconteceram várias batalhas relevantes para o povo hebraico. Os historiadores bíblicos acreditam que o Monte Meguido não foi um lugar literal, quer dentro ou fora da terra prometida, antes ou durante os dias do apóstolo João, que registrou essa visão. Por isso, o significado dele talvez resida na definição de monte de reunião de tropas. Embora Har Magidon também derive seu significado aos eventos associados à antiga cidade de Meguido. Por causa de sua posição dominante, muitas outras nações lutaram na área de Meguido, tais como judeus, gentios, sarracenos, egípcios, persas, turcos e árabes. Baseado nisso, muitos intérpretes da Bíblia concentraram seus estudos no Oriente Médio, acreditando ser esse o possível local da última batalha dos séculos. Pois os países que fazem parte desse território estão constantemente em guerra. Portanto, é fácil acreditar numa batalha literal de proporções mundiais entre Oriente e Ocidente. A Bíblia Sagrada diz, em Apocalipse 16:12, que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem da direção do nascimento do sol. O texto diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo, com a finalidade de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso, os ajuntando no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Você reparou que, baseado nesse texto, realmente parece tratar-se de um conflito global? Apocalipse 19 mostra que apenas os exércitos no céu participam da guerra, como apoiadores de Jesus Cristo. Sendo assim, Armagedon não é uma luta apenas entre homens, mas uma guerra em que os exércitos invisíveis de Deus tomam parte. Roda a vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos ao Polêmicas da Bíblia Carvalho. Eu sou o pastor Adilson e quero te convidar a deixar aquele like abençoado e a se inscrever no nosso canal. Então, clica aí no joinha se você ainda não está inscrito no canal. Clica aqui embaixo também em inscrever-se. Para que você entenda, esse grande conflito teve origem no céu, com a rebelião do anjo que ficou conhecido como Lúcifer. Portanto, a grande guerra do Armagedon não é simplesmente uma guerra literal de implicações políticas, e sim uma guerra espiritual de consequências eternas. Desde os primórdios, existe um inimigo do povo de Deus tentando desestabilizar o governo de Deus. Ele se rebelou no céu, mas perdeu a batalha e foi expulso, levando consigo a terça parte dos anjos do céu, os quais conseguiu enganar. Após a queda, ele apareceu no Jardim do Éden e enganou Adão e Eva, fazendo com que eles duvidassem do governo de Deus. Satanás achou que havia vencido a batalha contra Deus, mas
ele não contava com o plano de salvação, pois Jesus viria a esse mundo para remir os pecadores e restaurar neles o caráter de Deus que havia sido deformado pelo pecado. Esse grande conflito entre Deus e o diabo estendeu-se através dos séculos, chegando à igreja cristã. Inicialmente, o diabo perseguia a igreja de Cristo através de Herodes e dos imperadores romanos, mas Satanás viu que esse método não funcionava, pois quanto mais ele perseguia a igreja de Cristo, mais crescia o cristianismo. Então ele começou a misturar as verdades bíblicas com as tradições pagãs. Foi desse modo que as falsas doutrinas e heresias entraram na igreja cristã. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. Muitas coisas e rituais pagãos foram introduzidos na igreja durante o reinado do imperador Constantino. Com o objetivo de popularizar o cristianismo, ele permitiu a introdução de elementos de cultos pagãos, com o objetivo de atrair seguidores de outras religiões. Em Gálatas, Paulo adverte a igreja porque estava judaizando o cristianismo. Após alguns séculos, Satanás mudou de estratégia novamente, levantando o racionalismo ateu para tentar abolir qualquer forma de religião. Foi quando surgiu o evolucionismo, com a teoria da evolução da espécie como possível origem da vida. Houve um período que Satanás tentou destruir a Bíblia, queimando milhares de exemplares em praça pública e ordenando a morte de quem ousasse estudá-la. Nos dias atuais, o inimigo de Deus está usando de estratégias que aparentemente estão dando melhor resultado, introduzindo cultos nas igrejas que ensinam que você está no centro e não Deus. As mensagens e louvores deixaram de ser cristocêntricos e colocaram o homem no centro das mensagens, com o objetivo de mexer com as emoções. Deus deixou de ser soberano para tornar-se uma energia. As canções deixaram de exaltar o Criador do céu e da terra, que merece adoração e obediência. Com isso, concluímos que Armagedon não é uma guerra política entre o Oriente e o Ocidente, mas é a última batalha entre o bem e o mal, que já está acontecendo hoje em cada coração do ser humano. A Palestina pode muito bem ser o centro da tempestade de um conflito mundial, mas a grande batalha do Deus Todo-Poderoso não está limitada a qualquer nação em particular. Essa guerra não é uma guerra com mísseis, bombas, tanques, enfim, mas é uma guerra espiritual que envolve ideais religiosos. Amém? E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua participação. Não esqueça de deixar aquele like abençoado e a se inscrever no nosso canal. E se gostar do vídeo, fique à vontade para compartilhar. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.